Ao vivo. Ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos, né? Com os nossos amigos, com nossos convidados. Hoje vamos dar sequência à segunda parte de uma live que anteriormente nós já fizemos, né? Falando sobre a questão do vício alimentar. É um assunto novo esse, né? Antes de fazer a apresentação dos nossos participantes aqui deste momento, vamos fazer uma oração para começar esse momento, depois faço a apresentação de todos que aqui estão. Vamos orar então. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Esteja conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos guia, Senhor, que nós possamos entender qual é a tua mensagem para cada um de nós. Nos abençoa e abençoa cada pessoa que está vendo, que está assistindo ou que ainda vai assistir, Senhor. Que todos sejam tocados e que todos possam entender, Senhor, quais são os teus planos para a nossa vida, para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Esteja conosco, Pai querido, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu vou apresentar para vocês os participantes que talvez vocês já conheçam, né? Quem está aqui. Aqui à minha direita, a doutora Estela Gomes, por favor, um sorriso. Um tchauzinho para os amigos que estão nos vendo. Aqui à minha esquerda, a nossa convidada especial, Jamilizinho, nossa psicóloga, que vai nos ajudar na conversa de hoje. Aqui, Senira, um oi, lá um tchau. Oi. Senira, a nossa culinarista aqui sempre presente. E nosso pastor Jesuel, que nos apoia sempre nesses momentos em que organizamos, né, essas transmissões, esses encontros. Quem vai começar falando um pouquinho, né, sobre o que estamos fazendo, por que estamos aqui nesse momento, ainda mais no dia de hoje, né, talvez você veja em outra data, mas o dia de hoje está chuvoso, está fresquinho, né, talvez poderíamos estar nas nossas casas, né, pessoal, mas escolhemos estar aqui para transmitir informações. A doutora Estela vai começar fazendo a primeira fala, né, sobre o porquê estamos aqui e que grupo é esse. Boa tarde, pessoal. Esse trabalho é um trabalho da Igreja Adventista, aqui do Lindóia. Toda a Igreja Adventista, a gente tem uma preocupação muito grande com as questões de saúde. E a igreja aqui do Lindóia tem um grupo chamado Grupo Mais Vida e Saúde. Esse grupo se reúne de tempos em tempos, né, para fazer orientações, para estudar a palavra de Deus e ver assim quais são os planos de Deus, né, o que Deus fala para a nossa saúde, no que nós podemos aplicar isso na nossa vida, na nossa saúde. Então, temos encontros aqui nas terças-feiras, agora de 15 em 15 dias. Na semana que vem estamos começando uma oficina de pães, né? Então, são bem interessantes, são coisas bem interessantes. A gente aprende muitas coisas sobre estilo de vida, sobre alimentação saudável. Então, se você quiser, tiver vontade de participar, nós tomamos todos os cuidados, tanto que hoje nós estamos gravando, né? A gente não está fazendo presencial hoje, mas tem os encontros presenciais também. A ideia desses encontros surgiu a partir de uma necessidade que nós notamos com a nossa saúde. Muitas vezes nós não temos dependências de determinadas coisas, como, por exemplo, algumas pessoas têm a dependência do álcool, algumas pessoas do cigarro, enfim, coisas lícitas, né, ou ilícitas. E muitas vezes a gente está adoecendo, né, nós estamos ficando doentes por comer demais ou comer errado, ou muitas vezes não é nem em excesso que estamos comendo, mas um determinado alimento que está
provocando uma certa compulsão, enfim. Na semana passada, há 15 dias atrás, nós tivemos aqui a doutora Maria Heloísa e ela conversou com a gente sobre essa questão da dependência química, né, que o alimento pode desencadear no organismo. Então, se você não conseguiu assistir, olhe lá no histórico ali, foi bem interessante, né, com um testemunho bem legal, bem importante, sobre como os alimentos podem atrapalhar, né, não o alimento em si, mas a nossa relação com esses alimentos, né, pode atrapalhar a nossa saúde. Então, hoje nós estamos trazendo aqui, foi falado já no outro encontro, que o tratamento envolve uma questão multidisciplinar. Então, hoje nós estamos trazendo a doutora Jamile, né, nossa psicóloga aqui, querida, né, que está sempre disposta a nos ajudar. E ela vem falar um pouquinho conosco. Mas antes, a Senira vai contar um testemunho, né, Fanny? Sim. A Senira, né, vai nos contar a experiência dela, que talvez muitos de vocês também possam ter, né, algum tipo de dependência e ainda não tenham identificado. Às vezes a gente a coisa às vezes é tão sutil que a gente não se dá conta. Olhem lá no vídeo anterior que a gente fala sobre a bolachinha, né? Então, que é uma coisa, né? A bolachinha, água e sal com gergelim em cima, é uma coisa saudável, né? Mas muito inofensivo, né? Muito inocente, né? Inocente. Então, conta, Senira, pra nós, então. A Estela tinha um problema com a bolacha, né? Uma bolachinha salgada, bolachinha com gergelim lá, que ela comia em excesso. O meu problema, Jamile, é o arroz branco, sabe? Eu não tenho dificuldade com chocolate, eu não tenho dificuldade com doce, com sobremesa. Tu nem gosta, né? Nem gosto, nem como chocolate, não gosto dessas coisas, não tomo suco, eu não tomo nada. O meu problema é o arroz branco. Mas é uma relação meio estranha, porque assim, eu posso fazer uma dieta, mas eu tenho que fazer o arroz branco. Eu posso fazer o meu arroz integral, mas eu preciso fazer o arroz branco porque eu tenho que ver ele pronto. Eu não como ele, mas ele tem que estar ali. Ninguém não precisa nem comer, mas eu tenho que ver o arroz branco ali. Se eu disser para vocês que às vezes eu tenho tanta vontade de comer que eu vou lá na panela e cheiro o arroz, pronto. Ou então quando eu vou me servir, eu sei que o arroz branco come demais, acaba fazendo mal. Então eu faço meu arrozinho integral, primeiro eu cheiro o arroz branco, largo de volta e aí eu sirvo o meu prato. Então, parece que aquilo me satisfaz, sabe? Eu fico saciada de saber que o arroz branco tá ali, tá pronto. Não precisa nem comer. E é só com arroz, eu não tenho dificuldade com outros alimentos. Se disser, tu não pode comer pão, não tem problema com pão. A Estela tem problema com pão também, né? Eu não tenho problema com pão, não tenho problema com nenhum outro tipo de alimento. O que disser que eu não posso comer, pra mim tá de boa não comer. Mas o arroz eu tenho que ver, eu não preciso comer, mas eu tenho que ver, eu tenho que sentir o cheiro do arroz branco. Pronto. Isso é quase um vício, né? Exatamente. Olhem só vocês que estão nos assistindo e nós que estamos aqui vendo, né? Vejam bem que cada pessoa tem um tipo de dependência que muitas vezes não identifica, acha que é natural. A Estela relatou, né, anteriormente no vídeo anterior, como ela já falou, nem procure o vídeo para assistir, o problema dela era com uma bolachinha aparentemente inocente, inofensiva, como a Jamile colocou. A Senira agora está colocando a questão do arroz branco. Só o arroz branco vocês estão pensando? Que pode fazer, né? É a comida do brasileiro, arroz e feijão, e ela colocou a questão do arroz. Mas para a gente começar a entender isso, agora nós vamos colocar aqui a Jamile para compartilhar gentilmente os seus conhecimentos conosco. Vamos começar assim, do começo. A gente precisa, eu gostaria, Jamile, que você nos desse uma definição do que é vício. Vício em alimentar, vício, enfim. Mas assim, definir a palavra vício. Como é que a gente pode identificar que temos algum tipo de vício? Nosso enfoque é cheirar o arroz, eu achei um pouco estranho. Eu só cheiro quando está queimando. Né? Quando queimou, não precisa nem cheirar, a gente sente, né? Mas então a Jamile agora, por favor, né, pode nos ajudar a entender o que é um vício. Pra gente começar. Olha, um vício
é uma dependência, seja ela uma dependência fisiológica, psicológica, emocional, é uma dependência. Em alguma parte da vida da pessoa, ela tem essa dependência, pode ser química, né? Como foi dito aqui na semana passada, pode ser uma dependência emocional, e essa dependência pode ser muitas vezes para aliviar um sentimento de dor, pode ser também como uma fuga, né? E aí a pessoa precisa daquilo, daquela coisa, para poder ter esse alívio, né? A gente sabe que nas questões químicas, a dependência química é uma esfera, quando se fala em dependência, na questão de introduzir coisas no organismo, mas também a gente tem as adições, que é a gente adicionar algo que, interessante é que as pessoas sabem que faz mal, mas ainda assim adiciona, como por exemplo a comida, e bebidas e drogas, né? E outras coisas mais. Então o vício é sempre maléfico. Por quê? Porque a pessoa às vezes deixa de fazer coisas, muda a sua rotina de vida, deixa de fazer coisas importantes, até atrapalha às vezes o trabalho, as relações familiares, porque ela precisa suprir aquele vício. Então o vício é sempre prejudicial. Se não for prejudicial, é porque não é vício, você pode fazer outra hora, você pode ficar sem fazer. Então é bom levar isso em consideração, que o vício sempre vai atrapalhar a vida da pessoa. Olha só que interessante, aqui já ficou bem claro, né? Quando ele está assim, nos atrapalhando a nossa vida social, a nossa rotina, o nosso dia a dia, então sinal de alerta aqui, não é verdade? Agora, continuando assim, em que momento, Jamile, as emoções elas podem afetar o nosso comportamento? No caso, como focamos assim na alimentação, né? As emoções elas podem também afetar o nosso comportamento alimentar? É possível? Sem dúvida. E olha, antes de eu responder essa pergunta, é bom a gente fazer uma diferenciação. O que é emoção, que às vezes algumas pessoas confundem com sentimentos, né? É bom a gente fazer essa diferenciação, né? Às vezes a gente nomeia algumas coisas como emoção, mas não é emoção, é comportamento. Mas a resposta é sim, as emoções afetam sim. Agora, emoção é tudo aquilo que você não controla. Por exemplo, a gente está aqui agora, nesse momento, e de repente entra ali pela porta um bandido nos assaltando. Uma suposição. Como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai reagir? Como é que você reagiria? Se você vê que alguém ali está entrando, ou um pitbull se soltou aí de alguma casa e entrou aqui com os dentes, como é que a gente vai reagir? Vai fugir, mas antes de fugir, a nossa pupila vai dilatar, o coração vai bater forte, vai acelerar, o sangue vai sair de algumas partes que não são tão importantes para poder ir para os músculos, para a gente poder fugir, a gente vai, né, se encher de energia, e tudo isso acontece em menos de meio segundo. Isso é emoção. E emoção são várias, né? Por exemplo, se você recebe algum presente inesperado, você fica alegre, fica emocionada. Até como a palavra diz, fiquei emocionada, ou seja, não me controlei, chorei, ou gritei, ou pulei. Enfim, emoção não se controla. Agora, emoções repetidas levam a sentimentos que pode ser que a pessoa precise de alguma coisa para aliviar aqueles sentimentos que são oriundos de emoções, né? Então, muitas pessoas vão satisfazer seus vícios, né, sua fissura, seu vício, para poder, por exemplo, se tranquilizar, para poder se acalmar, ou para dar uma recompensa para ela mesma, porque conquistou alguma coisa, porque conseguiu alguma coisa, né? Aqui eu abro um parênteses para dizer que mães, muitas vezes, na boa vontade, no amor, em nome de um amor, recompensa seus filhos achando que está transmitindo boas emoções ou bons sentimentos, com uma bolachinha, um chocolatinho, porque a criança se bate, um pirulitinho, para poder, fique quietinho que eu te dou um pirulitinho. Sente aqui, calma, e toma esse pacote aqui de salgadinho, mas fique quieto, né? Uma compensação. Ou aquelas mães que trabalham fora, e aqui não é nenhuma crítica, a gente tem que trabalhar, mas que chega dando a compensação, em vez de a compensação ser sua presença, como ela chega em casa e tem que fazer muitas coisas, a compensação é o docinho, a comidinha. E aí tem pessoas que dizem que vão afogar suas mágoas com uma caixa de bombom, por exemplo, né? Especialidades de chocolates e coisas e tal. Então, muitas vezes, a gente faz isso com os outros, em nome de um amor,
e com a gente mesmo, em nome de uma recompensa, porque eu mereço, né? Eu mereço a caixa de bombom, eu mereço o pacote eu mereço o sorvetão. Né? E muitas vezes isso, com o passar do tempo, pode se transformar em uma compulsão. Então você me perguntou, as emoções têm influência? A resposta é sim. Mas isso é a gente que vai conduzindo na nossa vida, na vida daqueles que a gente tem a responsabilidade de criar. Olha só que importante, né, essa colocação, né? Agora, nós sabemos aqui, a gente está falando sobre a questão do vício alimentar, então sabemos também que isso pode causar alguns transtornos, né? Os transtornos, aí vão parar os transtornos alimentares, que são muitos. Nós já fizemos aqui uma palestra falando só sobre transtorno alimentar, pessoas que comem demais, pessoas que comem menos, compulsão alimentar, anorexia, enfim. Esses sentimentos também, ou essas emoções, pode desenvolver, né, o psicológico da pessoa, transtornos. Não sei se me expressei bem, se seria essa. Pode. Agora, vice-versa também. Aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Às vezes, a emoção que leva aos sentimentos, né, ruins, ou até bons, viu? Deixa eu só abrir outro parênteses aqui. Às vezes, um sentimento bom que também faz com que a gente queira comer, que pode não ser em excesso. Por exemplo, se você for numa festa e você às vezes pode ter tido a sensação de que comeu demais. Já aconteceu com vocês? Comi demais, a festa estava boa, ou foi num buffet de sua preferência, estava muito bom, e aí você comeu, no Natal comeu demais. Isso por si só não é considerado compulsão, uma vez que outra, né? Isso aí tudo bem. O problema é quando é repetidas vezes. Agora, a pergunta foi: será que essa compulsão leva a algum distúrbio ou algum transtorno ou alguma doença emocional, psicológico, ou o transtorno psicológico que leva a pessoa a comer muito, né? Depende. Pode ser que a emoção ruim, né? Uma pessoa que, por exemplo, a bipolaridade. A bipolaridade, quando a pessoa está na fase da mania, pode ser que ela saia, né, com impulsos, alguns impulsos. Em outras fases, não. Mas pode ser também que algumas pessoas, por já ter essa compulsão, se sentir culpada, por exemplo, se sentir mal, se sentir ansiosa porque fez aquilo e sabe que daqui a pouco vai fazer de novo, ou entrar numa depressão. Então, pode ser tanto uma coisa puxar a outra, ou a outra puxar a coisa. Entendeu? Aí vai lidar com o sentimento de culpa, que já de culpa. Já é uma preocupação, já é um dano psicológico, eu diria assim. A pessoa ficar se culpando por que eu comi aquela torta toda, né? Por que eu comi aquele pote de sorvete de 2 quilos? E essa vai culpa, ficar se culpando? E essa culpa leva algumas pessoas à própria compulsão. Já que comeu, aí no outro dia, já comi mesmo, já estou perdido, já estou com esse peso, já estou... E às vezes não está nem com peso, porque às vezes a pessoa... Normalmente é assim que funciona, né? Normalmente é assim, mas eu já comi ontem... Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer? 1, 2 quilos a mais, 2 quilos a menos, né? E muitas vezes a pessoa não consegue resistir também, né? Então, é o prazer que a comida traz. É o prazer, tem gente né? que precisa, tem necessidade desse prazer que a comida traz. E esse prazer é interessante dizer que o prazer, nós produzimos, acredito que já foi dito aqui, nós produzimos um hormônio, um neurotransmissor chamado dopamina. As pessoas produzem, né? Mas quando a pessoa tem vício, o vício é que vai fazer com que essa dopamina seja produzida na hora que a pessoa sente vontade e sacia o seu vício. Só que pesquisas recentes mostram que a produção de dopamina vinda pelo prazer do vício nem é tanto assim. Nem é tanto assim. Com o tempo vai diminuindo, né? E vai a um ponto que a pessoa vai precisar daquela substância só para não passar mal. E né? pior, não vai ter mais o prazer. Exatamente. Né? E pior, às vezes vai precisar de outras coisas. Né? Aí vem as comorbidades. Né? E aí uma delas é fatores emocionais. E aí o negócio vem uma bola de neve. Né? Uma bola de neve. Algumas pessoas, assim, eu já ouvi isso de pessoas, por exemplo, assim, vou citar a diabetes, né? A gente já falou algumas vezes. A pessoa é diabética por não poder consumir doces. A própria doença faz isso, que ela sinta a necessidade de consumir mais doce.
E algumas pessoas dizem, já estou diabética mesmo, já vou morrer Não vai mesmo, fazer diferença. não vai fazer diferença, né? É que a pessoa se entrega, desiste, né? Desiste da vida, desiste da saúde. E alguns dizem assim, o que me resta é comer. Curtir os prazeres É da o vida. único prazer da minha vida. Da minha vida né? é comer. A mesma coisa acontece com o cigarro muitas vezes, né? Ah, é meu único amigo, né? Não tenho que eu vou amigos, fazer? eu não saio, eu não faço nada. Mas eu acho bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque tem uma questão muito na sociedade, né? A gente já abordou no outro encontro e eu acho importante a gente ressaltar isso, que a pessoa que está acima do peso, a pessoa que está obesa, a pessoa que luta contra a obesidade ou que nem tem forças para lutar, sabe? Muitas vezes é discriminado na sociedade, né? Porque é tido como uma pessoa relaxada, como uma pessoa que não se esforça, como uma pessoa que não reage, como uma pessoa que não tem força de vontade, que não quer mudar a sua vida, né? Então, assim, as pessoas estão com diabetes, com pressão alta, estão padecendo, estão cheias de remédios. Será que ela não quer mesmo? Né? Ou será que a pessoa não está tendo forças ou não está tendo a ajuda necessária, né? O apoio, de repente, né? Para mudar a sua realidade, né? Então, por isso a gente está trazendo também esses temas, né? Para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos que ainda são assuntos que são tabus na sociedade, né? A questão do alimento, das nossas relações com o alimento, que vem desde a gente bem pequenininho, né? Qual é a primeira coisa, né, que a mãe faz quando nasce, o neném nasce lá no berçário, lá na sala de parto, antes ainda na sala de parto, a primeira coisa é alimentar, né? É a primeira relação, né, do ser humano, né, com sua mãe, com sua família. Então, é a questão do alimento, né? Então, eu acho bem importante a gente pensar nisso, a gente avaliar essas relações, né? Como é que a gente se relaciona, como é que nós estamos nos relacionando. Se você tem algum problema, se você tem uma dificuldade, se você gostaria de uma ajuda, de um apoio, né? Entre em contato com a gente também, nos procure, né? Para que a gente possa também ajudar ou dar um apoio, indicar um tratamento, indicar um caminho, né? Doutora Estela, você falou uma coisa muito interessante que eu acho importante pontuar o seguinte: a amamentação, qual é a função da amamentação? É alimentar e ao mesmo tempo dar afeto, não é isso? Claro que é alimentar, mas a mãe pode alimentar não necessariamente com a amamentação. A amamentação é ótima, é perfeita, é o melhor alimento, mas uma vez uma médica me disse, né, que as campanhas de amamentação são muito propagadas, até os 6 meses é o principal alimento, mas até os 2 anos, porque muitas mães, depois que o filho faz 6 meses, prende a mamadeira no travesseiro e deixa lá mamando. E aí, não, dê o peito pro seu filho, porque pelo menos ele está aqui, ó, você dando afeto. E muitas vezes falta para a criança, junto com a alimentação, o afeto. Então a alimentação entra, o aleitamento materno entra apenas como o alimento e não como o afeto. E aí fica essa relação fragmentada, entende? Fragmentada, a criança recebe só o alimento e o afeto, faltou. E isso, com o passar do tempo, se confunde, né? E aí a criança precisa repor isso de alguma forma. Entende? Então, o aleitamento materno, que nem você falou, também tem que ser dado com afeto. Mas o que isso tem a ver com distúrbios alimentares? Olha, tem uma linha de pesquisa que diz, é uma linha de pesquisa, né? Não é uma coisa assim que todos dizem, mas tem uma linha de pesquisa que diz que todo distúrbio alimentar, todo vício, todos os problemas aqui, que não é só a compulsão alimentar, tem vários, eles são oriundos da infância. Eles começam em algum momento dessa relação na infância. De como é que a criança teve esse relacionamento. Então a gente precisa estar atento, quem tem filho pequeno, na criação dos seus filhos, como é que está sendo apresentado, né? Essa coisa toda, para que a gente possa minimizar os problemas futuros.
colocado, né? Nós comentamos, né, na live anterior exatamente sobre isso, que às vezes pessoas que na infância tiveram restrição alimentar, falando bem claramente que passaram fome mesmo, têm uma tendência a se tornarem obesas. Porque ficam, né? Eu comer hoje porque eu não sei amanhã se eu vou ter o que comer. Isso pode acontecer, né? Jamile, você teria mais alguma colocação assim para nos ajudar? Se a pessoa identifica algum vício, que profissional ela procura? Às vezes as pessoas ficam perdidas, não sei se eu vou no psicólogo, se eu vou no psiquiatra, se eu vou no endocrinologista, enfim. Ou você tem mais alguma colocação assim? Olha, o tratamento é multidisciplinar, né? Tem que identificar, claro, tem que identificar de onde vem esse vício, porque esse é uma das principais coisas que tem que se fazer, de onde vem, por que esse vício? Foi uma privação na infância? É uma compensação que a pessoa precisa, né? É o quê? De onde vem esse vício? É um costume, um hábito, enfim. Mas junto com isso, deve também se procurar um médico, né? Às vezes alguma medicação que o médico vai ter que avaliar e tratar, pode entrar associado ao tratamento. Tratamento psicoterapêutico para essa compreensão toda, né? Um atendimento também de uma pessoa, de um nutricionista para orientar, fazer uma reeducação, né? Para poder orientar essa pessoa. Mas o que a gente precisa dizer para vocês é que você não pode ficar esperando isso passar se você tem a possibilidade de ter ajuda, né? Foi dito aqui hoje que tem pessoas que julgam as pessoas que têm compulsão ou comem demais. É importante a gente lembrar que a compulsão, quando a pessoa tem compulsão, geralmente as pessoas fazem sozinhas e sem fome. Sem fome, não está com fome, mas está com medo. E sozinha porque tem medo de julgamento. Mas às vezes a pessoa que tem compulsão tem excesso de peso, não necessariamente, né? Tem pessoas que têm compulsão e que não têm excesso de peso, né? Mas eu digo para você assim, ó, se você identificar algum tipo de vício alimentar, de compulsão, ou algum outro distúrbio alimentar, né? Que tem o pica, que tem o transtorno de regurgitação, tem uma lista de distúrbios alimentares, você pode procurar ajuda profissional, porque vai ficar muito mais fácil você vencer e ter uma continuidade da sua vida sem esse problema que pesa, te traz culpa, te traz, né, uma série de outros fatores ruins. Ok. Eu queria acrescentar para vocês alguns dados, assim, que eu andei pesquisando, assim, como os nossos sentidos impactam o nosso cérebro. Falando aqui, né, sobre a questão da alimentação, né? Por que muitas vezes você não consegue dominar a sua fome? Né? Por que você não consegue dominar esse desejo? E eu achei muito interessante quando eu estudei sobre isso, assim, fiz uma pesquisa, que apenas o nosso cérebro ele é impactado 1% apenas pelo paladar. E como assim pelo paladar? Mas quando a gente come uma coisa, né? Eu achei que esse impacto fosse maior no nosso cérebro. Fiquei surpresa, 1% só, né, Jamile? Puxa, olha só, a Jamile também sabe dessa informação. Continuando, olha só. No caso do tato, quando a gente toca alguma coisa, né? Um pão, nós vamos fazer oficina de pão, né? Quando a gente toca, 1,5% só o nosso cérebro é impactado. Vamos continuar no outro sentido. No caso do olfato. O olfato, apenas 13,5%. Eu meio que protestei aqui com esse número, porque no meu condomínio, quando as vizinhas estão cozinhando aquele cheirinho, né? Aquela maravilha, assim, né? Quando eu estou cozinhando, o cheiro, assim, bem característico de queimado mesmo. Tá? Para a gente descontar um pouquinho, né? De queimado, né? Dá para identificar que queimou. Mas então, só 13,5%. Agora, continuando ainda essa pesquisa, nos diz que, através da audição, 11%. Como assim audição? Audição, né? Quando a gente ouve, achei meio complicado, mas daí continue estudando. 83% a visão. Quando você ouve e vê algo relacionado à comida, aumenta muito esse percentual. Por que quando a gente assiste na TV um comercial, por exemplo, assim, de uma pizza, né? Aquela pizza com aquele queijinho assim derretendo, você está vendo, né? Você está ouvindo a voz de quem está fazendo aquele comercial, dá até para sentir o gostinho, mas você não está sentindo o paladar, você não está tocando. Mas veja a importância dos sentidos. Eu achei muito interessante essa pesquisa, por isso que eu trouxe aqui para vocês. E aí a questão é, e a gente faz o quê? Não adianta só apresentar problemas e não apresentar uma solução.
Jamília aqui já indicou, né? Se você identificar que tem algum vício, alguma compulsão, que procure, no caso, profissional, né? Que faça um Ou só tratamento. basta suspeitar, né? Às vezes a Exatamente. pessoa não tem certeza. Está suspeitando, busque. Para ter certeza. É que nem quando a gente vai no médico, né? Estou suspeitando. Deixa eu ir lá ver. Aí o médico, não é nada, não é isso. Mas a suspeita já é suficiente. Né? Então, vou dar para vocês umas palavrinhas aqui. Me esqueci de pedir no começo que, se vocês puderem anotar, para a gente eliminar algumas palavrinhas assim negativas e algumas atitudes também que não vão nos ajudar em nada. Por exemplo, quando você diz assim, mas quando eu começar a minha dieta, mas não começa a comer aquela bolachinha, enfim. Quando você diz porém e talvez. Quando, que sabe, talvez eu comece a tomar bastante água. A gente fala muito na questão da importância de tomar água. As pessoas não tomam água na quantidade que deveria. Então você substitui essas palavras, ó. Mas, porém, talvez, por quando? Quando eu começar a fazer a dieta. Quando eu eliminar esse alimento do meu armário, da minha vida, da minha dieta. Vai fazer toda a diferença. Outra palavrinha que é muito comum, se diz muito, eu preciso. Eu preciso começar a eliminar peso. Eu preciso. Você não precisa. Você tem que fazer. Não adianta só ficar precisando e não fazer. Então, faça, haja. É importante agir e não só ficar falando, eu vou fazer, eu preciso. Outra palavra, eu devo. Como deve? Deve para a loja, deve para o banco, enfim. Não, você não deve nada, nem aqui para mim, nem para nós. Né? Você não deve, você tem que dizer assim, eu quero. Eu quero. Ela tem mais força, essa palavra e essa atitude, do que só eu devo, eu devo dormir 8 horas, 7 horas, eu devo, né, controlar a minha pressão arterial, enfim, eu devo. Não. Essa aqui é a palavra mais que derrota mais. Tentar, eu vou tentar. Agora vocês estão assistindo aqui, e talvez você pense assim, eu vou tentar. Se você pensa que vai tentar, já está fracassando. Você não pode tentar, você tem que fazer. Tem que fazer, tem que conseguir. E não esperar que chegue a vontade. Eu vou tentar fazer exercício físico. Não ficar esperando sentado. Agora ficar sentado esperando a vontade para sair caminhando. Ficar esperando para ir para a academia. Não, você tem que fazer. Mesmo que não tenha tanta vontade. E pior ainda, né? Você viu tudo isso e quem sabe? Quem sabe eu sigo essas dicas? Quem sabe não vai levar nada. Você tem que fazer assim, ó. Eu decido que vou cuidar da alimentação. Eu decido que vou tomar. Eu decido que eu vou praticar exercícios físicos. Eu decido que eu vou optar pelos alimentos naturais. Quanto mais naturais possível, menos processado. Então agora um exercício. Se alguém conseguir anotar as palavras, escrever uma frase com cada uma dessas palavras. Vocês vão ver a diferença que faz. Certo? Eu não sei se a Jamile tem mais alguma contribuição para nos passar aqui. A Estela, a doutora Estela. Tem mais? Não, é isso, né? A gente vê que a gente vive numa sociedade que o oferecimento de comida é sempre maior. Né? Quando a gente entra nos buffets, nos lugares, é sempre mais comida do que fome. Pode observar na sua casa. Olha a mesa e a que... gente realmente come com os olhos. Com os olhos. Às vezes a gente vai fazer uma bancada de refeição na casa da gente, pode olhar, sempre é oferecido mais, né, quando é alguma coisa especial, do que se precisa no buffet, numa festa, não é assim? Então a gente precisa observar isso. Né? Tudo bem, pode continuar oferecendo opções, já, né, que a gente quer ser cortês com quem a gente vai receber, mas isso termina virando uma mania, né? Sempre tem que ter mais comida e a gente come às vezes sem necessidade, porque tem que comer. Você recebe alguém, tem que servir. Senta num lugar para algum trabalho, tem que oferecer. Tudo é comida, tudo é comida. Verdade. Né? Uma vez eu estava pensando isso. Por que quando a gente vai fazer uma reunião, não pode ser só reunião? Já vem aquela preocupação, né? Vai ter comida? Vai ter comida, quem vai ter? E tem gente, se você disser, não vai ter não, então não vai. Bem assim, né? Tudo gira porque a alimentação ela é um ato de sociabilizar também. A gente entende isso, né? Comendo assim, parece e também tem as relações de carinho, né? Sim. Eu tenho uma tia, agora já é falecida, mas assim, cada vez que tinha Natal, Ano Novo, a gente já pedia assim, tia, por favor, leva só um pudim, tá? Porque assim, ela chegava com 3, 4 pudins diferentes, né? E, nossa,
Imagina que alguém não provasse um dos seus pudins. Era ofensa. Era uma ofensa para ela. Quem é que ia ofender a avó? Então, pá, come. Aham. E assim, muitas vezes a gente comia forçado, sabe? Então, assim, são essas relações, são essas coisas, né, que vão levando, que vão alterando as nossas relações com E a o nosso comida. comportamento, que a gente acha que sempre tem que aceitar. Que tem que agradar, Que né? tem que agradar. Tem um livro chamado Vida Simples. É um livro que tem aí, Vida Simples. E a ideia central desse livro é dizer assim, olha, a gente complica o que pode simplificar. Vamos supor que eu cheguei aqui, acabei de almoçar, não acabei não, mas vamos supor que eu acabei de almoçar, que eu tô satisfeita, e aí vem a Senhora com uma culinária que ela fez ali e diz, prove. A simplicidade me diz o porquê, que eu não quero, então muito obrigada, não. Mas para agradar, eu complico a minha vida, porque eu não estou com vontade, eu quero agradar, eu como, eu fico depois arrependida com culpa, ou pode ser que uma pessoa venha me oferecer uma coisa que eu não aprecio, mas eu como para agradar. Em vez de eu simplificar a minha vida, eu complico. Porque aí eu, sabe, tenho que atender outro, vai, e não acaba mais. Vida simples. Verdade. Tá muito boa essa conversa aqui, tá muito, pelo menos para nós que estamos aqui, está sendo muito prazeroso, muito construtivo, né? Espero que para vocês aí também. Mas nós entendemos assim que para que nós tenhamos uma vida plena, saudável, não temos que cuidar só do nosso corpo físico, nos alimentando, do nosso emocional, mas também do espiritual. Se a gente não conseguir controlar também, cuidar da nossa parte espiritual, vai ficar incompleto, né? Essa questão da saúde plena. Nós queremos ter Até saúde porque plena. muitas vezes a gente está colocando a comida naquela parte que está faltando, né? Vazio. O Que é a vazio, adição. né? A gente adiciona porque acha que vai preencher esse vazio Exatamente. com isso. Aí a gente vai adicionando, mas não preenche. Por isso nós temos aqui a presença do nosso pastor, para que ele faça essa parte que é indispensável e importantíssima, que é também nos trazer uma palavra sobre a nossa vida espiritual também, para nós que estamos aqui, para vocês que estão nos assistindo, para não negligenciar. Nós entendemos que Deus, somente Deus pode preencher o que a alimentação às vezes não vai preencher. Então agora nosso pastor Jesuel, por favor, é com o senhor agora a palavra. Muito bem, a gente aprende bastante, né? Sim. A gente ouve, a gente aprende. E eu queria compartilhar com vocês que estão aí e também conosco aqui, semelhante ao que eu compartilhei em outro momento, que é trazer a preocupação de Deus sobre isso. A Bíblia é um livro extraordinário. E Deus, ele, ao permitir que fosse escrito, ao inspirar os profetas a escreverem, ele traz assuntos e princípios que são relevantes para nós em todos os tempos. Isso é claro nas Escrituras. Por exemplo, a palavra-chave aqui que foi tratada, semelhante ao que foi na outra, é a palavra autocontrole, domínio próprio, né? Eu começaria fazendo uma pergunta. É bom ser escravo? Uma pergunta, né? E talvez uma resposta que eu esperaria de todos seria não. Mas eu também esperaria, quem sabe, uma outra resposta. Depende de quem é o Senhor. Ser escravo de um vício, como foi colocado aqui, o vício sempre é negativo. Mas ser escravo de um ser que te liberta, como Deus, entre aspas, ser escravo, não que é uma escravidão no sentido pejorativo, mas ela traz a ideia de ser servo de um Deus que te liberta. E quando a gente se coloca, às vezes, muitas vezes sendo servos de um vício ou de alguma situação que nos traz a prisão, de não nos deixar ser libertos por aquilo, isso nos prende e muitas vezes nos deixa até abatidos e entre todas as situações que foram colocadas aqui. Eu vou ler alguns textos da Bíblia com vocês. Por quê? Porque Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, ou seja, a humanidade, Ele permitiu que o homem fosse livre. Deus não criou o homem preso. Tanto que no Éden, a gente tem uma lição, que lá existia uma árvore. E essa árvore, ela tinha um propósito. O homem exercia a liberdade que Deus havia dado para ele. Certo? Mas, depois do pecado, muitas coisas foram sendo acrescentadas por sentido negativo. O pecado, ele trouxe problemas. E nós hoje sofremos com isso porque também somos vítimas e também pecamos. Mas qual é a intenção de Deus de tudo isso aqui? Semana passada, no outro encontro, eu li um texto de Provérbios, né? Que Salomão, ele diz no Provérbios 23 as seguintes palavras: quando te assentares ao comer com o governador, atenta para aquele que está diante de ti, mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão.
Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Salomão dá um conselho aqui para aqueles que vão se assentar perante homens importantes, que muitas vezes a comida que é oferecida, ela é uma comida enganadora. E se você tem tendência a ser glutão, ele fala, mete uma faca na sua garganta. Não está mandando você se matar, não é isso. Mas ele está pedindo, exerça o domínio. Exerça o domínio nesse momento. Porque o manjar que está na tua frente, muitas vezes pode ser enganador. E aí vem uma frase que eu ouvi uma vez de um professor na faculdade, que ele disse assim para nós, não existe almoço grátis. Né? E aqui é uma prova disso. A gente observa aqui, por trás de um manjar que era oferecido, existia uma intenção enganadora. E se a gente tem a tendência de ser glutão, exerça o domínio próprio. O assunto hoje não é sobre glutonaria em si, mas olha o que diz o verso 5. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, ou seja, naquilo que é fantasioso, naquilo que é vaidade, aquilo que por trás daquilo não tem propósito nenhum, vai fitar os olhos no vento, naquilo que você não pode ver ou pegar. Você vai fitar os olhos naquilo que é fantasioso, aquele manjar grandioso, os olhos são o que atrai. Vai fitar os olhos naquilo que é mais enganoso. Muitas pessoas morrem com peixe, né? Pela boca. Mas o peixe, antes de morder, Ele olha. ele vê. A gente é tentado a ter muitas vezes na nossa mesa quantidade e não tanto qualidade. Temos que ter muito cuidado. O que eu queria finalizar esse raciocínio? Mostrar para vocês um outro texto ainda de Provérbios, que na outra semana eu li e vou repetir aqui para juntar o raciocínio. O Provérbios capítulo 25, verso 16, que diz assim: achaste o mel? Ele diz antes no capítulo 25, 24, 13: filho meu, saboreie o mel porque é saudável, e o favo de mel é doce ao seu paladar. Salomão mostra que o mel era algo agradável, gostoso, saboreie o mel, tá bom? Saboreie. Agora ele faz uma pergunta: encontrou o mel? E ele fala assim: come apenas o que te basta. Fique naquilo que te basta. Não exerça o descontrole. Por ser bom, ser saboroso, não precisa exercer o descontrole, não perca o equilíbrio, ou não perca o domínio, esse Salomão está apresentando, para que não te fartes do mel e dele venha vomitá-lo depois. Bom, a preocupação de um Deus é comer muito mel, diz no verso 27, não é muito bom. Assim, procurar a própria honra também não é honra. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade na época bíblica sem domínio, sem muro, é totalmente aberta a ataques, totalmente sem proteção nenhuma. Aquele que não exerce o seu domínio próprio, ou seja, a liberdade que Deus te deu. A Bíblia nos mostra que é como uma cidade sem proteção nenhuma. Enfim, qual o conselho de Deus para encerrar? Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo ele diz uma verdade muito interessante. E ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. É bom ser escravo? Depende de quem é o Senhor. O Senhor Deus, ele traz liberdade quando você está cheio do Espírito. E Jesus falou: e conheceis a verdade, e a verdade nos libertará. A grande questão que eu gostaria de dizer para vocês que estão em casa e nós aqui, é que nós temos um Deus tão preocupado com essa situação, que Ele está disposto em nos oferecer a reorganização dos nossos sentimentos, dos nossos raciocínios, para voltarmos a ter a liberdade. E aí ter poder de decisão. Não quero mais, chega. Não faz bem para mim, como vocês mostraram aqui, toda a situação. Não faz bem, não vai me ajudar. Só que tem um detalhe. A gente muitas vezes fala assim: Deus, domina a minha vida. A gente não fala assim? Deus, controla a minha vida. A gente não faz assim? Não deveríamos pedir isso para Deus, porque Ele nunca vai tirar de você o domínio ou o controle. Se Deus controlar a minha vida, Ele tira a minha liberdade de escolha. Deus vai sempre te dar oportunidades para você escolher. E sempre vai trazer para todos nós a chance que nós precisamos. É quando a gente consegue encontrar, através
do exercer domínio, o controle, começar a colocar muros ao redor da nossa cidade. Eu diria que, na ilustração, seriam os nossos sentidos. Proteger. Porque Deus vai nos trazer aquilo que nós precisamos e vai nos ajudar a reorganizar aquilo que está, muitas vezes, atrapalhado. E Ele vai usar vários meios para isso acontecer. Inclusive, como foi aconselhado aqui pela Jamile, a doutora, e também a Estelle, todos falaram, buscar aonde o conforto ou a solução. Há pessoas que podem ajudar. Há profissionais que estudam para isso. Mas não esqueça, busque o Senhor também. Porque Salomão disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta você acordar cedo, trabalhar, e no final se gozar do pão que você pode comer pelo teu suor, sendo que Deus deu o pão para aquele que confiou nele, sem ter que se desgastar tanto. Então, se você quer encontrar a vitória, busque o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6, verso 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas Deus vai te acrescentando, porque Ele quer devolver para você o que o vício tirou, que é o direito de ser livre. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada a vocês aqui, especialmente a Jamile, né, que esteve presente, a doutora Estela, o pastor aqui, Jesuel, Senira, que se dispôs aqui a contar o relato dela. Muitas vezes as pessoas ficam constrangidas, né, de se expor assim. Nós finalizamos essa live, como começamos com uma oração, também vamos finalizar com uma oração para o nosso pastor, se quiser. Você gostaria de fazer alguma palavra também, se despedir? Agradeço a oportunidade de participar aqui com esse pessoal tão querido, tá? E uma boa semana para todos. Então, tá bem, vamos nos despedir nesse momento, mas teremos novas lives. Continue nos acompanhando nos canais, no Facebook, né? Nós temos nossa página no Facebook, também canal no YouTube. O nosso pastor agora vai orar por nós encerrarmos esse momento, por todos que estão aí do outro lado da câmera, e a seguir nos despedimos. Vamos orar então? Feche seus olhos para orarmos ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelas tantas oportunidades que o Senhor nos concede. O que seríamos de nós se não houvéssemos o Senhor como nosso grande guia, o nosso único e suficiente Salvador? Nós precisamos, ó Deus, e reconhecemos a Tua grandeza na nossa vida. Mas nós não queremos, ó Pai, só buscar o que o Senhor pode nos dar. Nós queremos buscar a Tua presença. Porque se encontrarmos a Tua presença, estaremos completos. Há muitas pessoas que sofrem por vários problemas e vícios ou vários distúrbios. Deus, ajuda-nos a encontrar a vitória sobre isso. Nos ajude, Pai, a recuperarmos talvez a liberdade que o Senhor nos concedeu, mas a liberdade está no conhecimento de Ti, da Tua palavra, e sermos fiéis a ela também. Cada um que Deus participou desse momento, tanto aqui como os que estão em casa, que a Tua presença esteja na vida deles. Esse é o meu desejo, também aqui é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.